Olá, hoje nós vamos iniciar mais um estudo aqui em Mateus, no capítulo 14, onde fala sobre a morte de João Batista. O texto diz assim: Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado a cabeça de João Batista, conforme ela lhe pedia. Mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe, e os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Quando nós lemos esse texto de Mateus, é muito maravilhoso porque nós vemos uma pessoa como João Batista, um homem de muita coragem, um homem que colocou a sua cabeça, a, como dizemos na linguagem popular de hoje, na vitrine por causa da verdade. João Batista, ele foi o filho de Zacarias, que era um sacerdote. João Batista era de linha sacerdotal e a sua mãe se chamava Isabel. Isabel, ela era uma mulher estéril, conforme está escrito em Lucas, capítulo de número 1, e ela desejava muito ter um filho, assim como Ana, assim como Sara, assim como a mãe de Sansão e assim como tantas outras mulheres de sua época. Naqueles tempos, quando a mulher ela não gerava um filho, dificilmente ela era bem vista pela sociedade. Isso porque a mulher que não gerava, ela era como se fosse uma mulher infrutífera, uma mulher que não fora abençoada por Deus. E dentro desse contexto é que Deus ele aparece na vida de Zacarias. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 1 que Zacarias ele vai oferecer o incenso no templo naqueles dias. E na medida com que ele vai, algo inusitado acontece. Aparece um anjo e fala que Isabel teria um filho. Só que o interessante é que quando o anjo aparece a Zacarias, ele não crê de imediato. Ele fica sobre sombra de dúvidas. Isso porque ele não imaginava que Deus pudesse fazer aquilo na vida de sua mulher, pois havia muito tempo já que ela estava nessa situação. Mas Deus ele prova para Zacarias e também para Isabel que ele é o Deus do impossível. Às vezes nós pensamos que Deus ele não está ouvindo as nossas orações. E às vezes pensamos que ele até nos abandonou por causa da demora, por causa do tempo que às vezes não chega. Mas quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que tudo que o Senhor Jesus fez, ele fez no tempo determinado. Até mesmo a sua morte, ele não morreu antes do tempo, e João registra isso e deixa claro que não era chegada a sua hora, porque Deus ele sempre tem a hora certa de fazer aquilo que ele quer fazer em nossas vidas, e tudo que ele faz é com um propósito. Ele tem um propósito em tudo que faz. João Batista ele vem batizando o povo logo de início, após o seu nascimento, seu crescimento, ele se estabelece nos desertos, ele comia uma comida diferente, ele se vestia diferente, ele era uma pessoa singular, um homem completamente diferente de todos os homens, porque Deus ele tinha um propósito na vida de João Batista. João Batista, ele sabia quem ele era, porque desde o ventre de sua mãe, ele era cheio do Espírito Santo. Isso porque ele precisava ser cheio do Espírito Santo, porque a atividade que ele desempenhou, o ministério que ele desempenha,
É preciso muito revestimento do alto e muito revestimento de Deus para que assim ele pudesse finalizar da maneira como ele finalizou. João Batista, quando veio pregando o evangelho não somente aos publicanos e pecadores, mas também aquelas pessoas que se consideravam justas diante de Deus por pertencerem à nação de Israel, por pertencerem à descendência de Abraão, mas a mensagem central do evangelho que João Batista pregava e que o Senhor Jesus pregava e que os apóstolos pregavam e que nós hoje também devemos pregar era: arrependa-se e creia no evangelho. Não é porque você pertence a uma família boa, não é porque você pertence a um tipo de denominação, a um tipo de religião, não é porque você é uma pessoa que tem uma boa reputação diante dos homens. Tudo isso era bem ponderado e crido no meio daquele povo que ali estava, que eram os religiosos fariseus. Mas nada disso é capaz de salvar o homem. É preciso que o homem se arrependa e creia no Evangelho. Após João Batista pregar o evangelho, iniciar o seu ministério profético, sempre apontando, ele veio para ser o precursor do Messias, aquele que apontava para a vinda do Messias prometido nas Escrituras, no Antigo Testamento. E ele então começa a pregar dizendo que aquele que viria após ele, o Senhor Jesus, ele não era nem digno de desatar as correias das suas sandálias. Isso demonstra muita humildade e também um conhecimento pleno do chamado do próprio João Batista. Às vezes nós vemos as pessoas que estão pregando, até mesmo anunciando, falando sobre o Evangelho, mas que não se atém a esse detalhe. É preciso que ele cresça primeiro e que nós venhamos a nos diminuir, que nós venhamos a ficar cada vez mais pequenos diante de Deus. Isso mostra uma clara humildade e um claro conhecimento do chamado para aquilo que nós fomos de fato destinados, que é pregar as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus ele vem nesse contexto em que João Batista está no Jordão pregando e anunciando ali a vinda do Messias. Ele batiza o Senhor Jesus no Rio Jordão. O Senhor Jesus se batiza, o céu se abre, uma voz vem do céu. O Espírito desce numa forma corpórea de pomba, e ali nós vemos a manifestação da Trindade para aqueles que tentam atacar a doutrina da Trindade. Nós temos ali claramente o Pai falando do céu, o Espírito Santo descendo como uma pomba, e o Senhor Jesus, que é o Filho ali, sendo batizado. A Trindade em unidade e a unidade na Trindade. Após isso, o Senhor Jesus inicia também anunciando o Evangelho do Reino. O reino de Deus, ele vem sendo implantado, conforme já foi visto nas parábolas de Mateus, capítulo de número 13. Começou pequeno, mas hoje se expandiu e chegou até nós. O Senhor Jesus prega e João Batista também continua pregando, mas chega uma hora em que a carreira de João Batista, ela precisa ser terminada. Claro, não foi da melhor forma possível, mas é o preço que se paga, muitas das vezes, por não renunciar à verdade. Herodes, nesse dia, ele faz uma festa. Ele convida a todos, ele convida os tribunos, ele convida os seus servos, as pessoas mais importantes do reino naquela época, ele convida. E conforme ele vai convidando, ele faz então ele lança uma proposta. Ele pede para que a filha de Herodias, que era mulher do seu irmão, viesse dançar na festa. Ela dança. E para quem não sabe, a mulher de Herodes, ela era ex-mulher do seu irmão. A história diz que certo dia Herodes ele vai até Roma, ele conhece essa mulher, que era mulher do seu irmão Filipe, e ele se casa com ela. Só que o maior problema era o profeta João Batista, que tinha o respeito de Herodes, o respeito do povo, e anunciava a verdade, ele não concordava com a atitude de Herodes. Herodes então chama a filha da sua esposa, que na verdade não era sua esposa, mas era esposa do seu irmão, e ele então começa a fazer uma espécie de exibicionismo durante a festa e pede para que essa moça dance, como já dissemos aqui, e ela muito agrada aqueles homens que ali estão.
e ele oferece até metade do seu reino. Só que ele não ia dar metade do reino para ela. Acontece que ele estava já embriagado, já estava bêbado. E ele então começa a falar coisa com coisa, porque onde já se viu um rei oferecer metade do seu reino a uma moça que simplesmente dançou numa festa? Isso não existe, ele não poderia cumprir isso, até porque ele não governava sozinho. Então, João Batista ele está na prisão nesse momento por causa da denúncia que ele faz diante de Herodes e também Herodias, que era sua esposa. E a Bíblia ensina que Herodias tinha uma raiva de João Batista a ponto de mandar pedir a sua própria cabeça. Quando a moça então faz o pedido, ela faz segundo a orientação da mãe, como diz o texto, e ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja. No momento em que ela pede a cabeça de João Batista, aqueles homens que eram os servos de Herodes, eles vão até a prisão. Eles retiram João Batista, degolam João Batista e leva a cabeça de João Batista até Herodes. O rei Herodes, depois disso, ele fica muito mal, ele fica muito pensativo, ele até pensa, como diz o texto aqui, que o Senhor Jesus era o João Batista ressurreto. Depois dessas coisas, João Batista então, ele é decapitado. Os seus discípulos vão até a prisão que ele está, eles retiram o corpo dele e assim então morre o profeta do Senhor, aquele que fora prometido desde o Antigo Testamento, que seria a pessoa que pregaria sobre a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus. João Batista ele foi uma voz, não somente no deserto, mas também diante daquele rei mau, daquelas pessoas que ali estavam, e o próprio sangue de João Batista é um testemunho contra tudo aquilo que toda a maldade que foi feita ali naqueles dias. Às vezes nós pensamos que é fácil pregar o evangelho, pregar a verdade, mas às vezes o evangelho traz consequências que nós não esperamos. Mas nós devemos ter em mente que, embora haja muitas tribulações, perseguições e muitas turbulências que nós podemos encontrar no decorrer da vida ao pregarmos o Evangelho, ao vivermos uma vida com Deus, nós também sabemos que há uma grande recompensa. Quando a palavra de Deus nos exorta a perseverar na fé, inclusive no capítulo 14 de Atos, o apóstolo Paulo, após sofrer uma perseguição juntamente com Barnabé, após ele sofrer ali, após as pessoas quererem sacrificar a eles, o apóstolo Paulo, depois de tudo isso, após ser escorraçado, ele conclui dizendo: pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. João também, quando escreve o Evangelho, no capítulo 16, versículo de número 33, ele diz: eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. O Senhor Jesus falando: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quero aqui agradecer a atenção de todos vocês. Deus abençoe.